Olá a todos, nosso grupo é composto por eu, Amanda, a Ana, o Arthur e o Matheus, e nós vamos falar um pouco sobre a extração supercrítica com CO2 do óleo essencial do capim-limão. Bom, os óleos essenciais eles são misturas complexas de substâncias voláteis, geralmente odoríferas e líquidas, obtidas de plantas que têm fortes componentes aromáticos. Os óleos essenciais eles vêm sendo bastante utilizados na indústria de alimentos, cosméticos e farmacêutica. Esses óleos existentes em folhas, raízes, sementes e flores são extraídos através de processos que utilizam solventes orgânicos ou por hidrodestilação. Porém, em alguns tipos de extração, pode ocorrer a degradação térmica de certos componentes ou a contaminação do óleo essencial com solventes orgânicos. E com isso, tem-se um produto de melhor qualidade e com baixo valor comercial. A extração de óleos essenciais com gases densos é um processo alternativo que vem despertando um grande interesse na comunidade científica e essa opção ela apresenta várias vantagens quando comparada aos métodos convencionais de extração, porque ela não deixa os resíduos de solvente e não degrada os componentes termosensíveis. As indústrias de aroma e fragrância têm mostrado grande interesse nesse processo devido ao alto grau de pureza e à qualidade dos produtos obtidos. O fluido mais utilizado nessa extração é o dióxido de carbono, por ele ser atóxico, não inflamável, além de possuir baixa temperatura e pressão crítica. A aplicação desse tipo de processo em escala industrial é atualmente restrita devido ao alto custo de equipamento. No entanto, a longo prazo, esse processo pode ser viável se comparado aos processos tradicionais de extração que apresentam alto custo energético. Os principais atores do mercado são a Índia, os Estados Unidos, a França, a China e o Brasil, em termos de valores. No caso de volumes exportados, a Espanha substitui a França entre os 5 primeiros. Os Estados Unidos foram durante a última década os maiores exportadores mundiais em valores. Desde 2007, entretanto, a Índia passou para a primeira posição, principalmente por conta da produção dos óleos essenciais de menta. O Brasil tem se mantido na quinta colocação, e quando se considera, porém, a quantidade exportada, o país ocupa o primeiro lugar, posição que se mantém há mais de 20 anos. Tal colocação deve-se ao grande volume produzido e exportado de óleo essencial de laranja, um subproduto da indústria do suco. E falando sobre os principais fabricantes, nós temos a maior empresa de óleos essenciais do mundo, que é a Doterra, e ela tem planos de fazer uma sede aqui no Brasil, em Joinville. E no Brasil, hoje, nós temos duas indústrias de destaque que eu coloquei, que é a Cativa, que é uma indústria curitibana, e a WNF. Falando um pouquinho agora com relação à matéria-prima usada, o capim-limão é uma gramínea perene, provavelmente de origem asiática e de grande importância para a indústria, principalmente para a extração de óleos essenciais e também para a medicina. O óleo essencial de capim-limão é um dos mais importantes óleos essenciais comercializados e é conhecido internacionalmente, pois possui um aroma fresco, intensamente doce, cítrico e herbal, com uma coloração amarelo pálida. O óleo não é tóxico e deve ser evitado seu uso sobre peles hipersensíveis ou machucadas, não devendo ser utilizado em uma concentração maior que 2%. Um dos grandes interesses em se estudar o capim-limão é devido às propriedades farmacológicas de alguns de seus componentes, que atualmente vem sendo pesquisado como uma boa alternativa aos agentes terapêuticos sintéticos na produção de remédios e fármacos. Com relação à sua composição química do óleo essencial de capim-limão, ele pode ser bastante variável, conforme a diversidade genética, o habitat e os tratos culturais. O óleo essencial é caracterizado pelo alto conteúdo citral, constituído pelos seus isômeros neral e geranial, o qual é utilizado amplamente para a produção de vitamina A e beta-caroteno, um componente que é muito utilizado e aproveitado na indústria de perfumes. Em suas condições ideais de extração, o capim-limão é extraído utilizando o CO2 em seu estado supercrítico, em uma faixa ótima de temperatura e pressão de 40 graus Celsius e 85 bar. Para fins de comparação, 80 a 100 bar e 40 a 50 graus Celsius são utilizados para extrair óleo essencial de alfavaca, alecrim e orégano. Agora, com relação à sua recuperação e purificação, o óleo essencial do capim-limão é altamente seletivo para a manipulação de variáveis de operação, o que possibilita a obtenção de produtos com elevado grau de pureza. Um fracionamento seletivo pode ser obtido acoplando-se o processo de extração ou outro processo de separação, como, por exemplo, a adsorção. A reduzida quantidade de dados existentes na literatura, como, por exemplo, a solubilidade e a difusividade dos componentes dos óleos essenciais em CO2 supercrítico e o fator de participação entre as fases, dificulta a modelagem matemática. De forma geral, é muito relativo dizer uma forma ideal de recuperação e purificação da matéria-prima abordada nesse trabalho, uma vez que depende-se da manipulação de modelos matemáticos e parâmetros físico-químicos. Bom, aqui está o diagrama de blocos do processo de extração. Então, sendo assim, o principal equipamento vai ser o extrator. A gente pode ver também a entrada da matéria-prima e o CO2, que é o solvente, sendo reciclado no processo. Então, o processo começa com a matéria-prima, que nesse caso é o capim-limão, vai para o moinho com a finalidade de aumentar a sua área superficial e, posteriormente, o material moído vai levado para o extrator, juntamente com o CO2 em condições supercríticas.
No processo de extração, então, o CO2 ele é primeiramente liquefeito e depois ele vai ser aquecido a uma temperatura superior a 31 graus, que vai ser seu ponto crítico. Então, nesse estado, né, as propriedades físico-químicas de um fluido assumem valores intermediários àqueles dos estados líquidos e gasosos. Então, o CO2 ele vai possuir uma viscosidade parecida com a de um gás, mas a sua capacidade de dissolução vai ser elevada como a de um líquido, o que vai tornar o processo rápido e eficiente. Bom, então depois da extração, os resíduos sólidos vão sair do processo e o óleo com CO2 vão para um vaso separador, obtendo-se então um óleo essencial e o CO2 ele vai ser reciclado. Eu vou falar aqui um pouco sobre as aplicações do óleo essencial de capim de limão. Normalmente não é tão utilizado para aromatizar, apesar de ser utilizado, mas as suas principais utilizações se dão aromatizantes de casa e banheiro, dado uma sua característica, né? Normalmente nas concentrações de toalete de colônia. Então, como constituinte, os perfumes e para os aromatizadores a base de capim-limão, então a gente tem como componente honorífico o próprio óleo essencial do capim-limão, de notas olfativas de cabeça, laranja, bergamota, capim-limão, de corpo, citral e limão, e de fundo, patchouli e tonka. O veículo mais utilizado na fabricação de perfumes é o álcool etílico, podendo ser álcool etílico de cereais, e de fixadores a gente tem uma variedade de fixadores. Normalmente temos que combinar com o odor e o corpo do perfume. Então pode ser utilizado para casos mais nobres, âmbar cinzento, que é uma secreção de baleia, com um odor doce e amadeirado, ou ládano, que é muito semelhante ao âmbar cinzento, com um odor floral, amadeirado e doce. Antigamente extraído de pelos de cabras, hoje em dia é extraído de arbustos com essa flor de lava.